Aprendendo a ser pai com o pai da fé, Abraão. Aprendendo a ser pai com o pai da fé, Abraão. Ninguém ensinou mais sobre espiritualidade ao filho do que Abraão. Eu vou repetir isso. Ninguém ensinou mais sobre espiritualidade para o filho do que Abraão. Então, nós precisamos olhar para o exemplo de Abraão e aprender com ele. Gênesis capítulo de número 22, não é? Gênesis capítulo de 22 diz assim, ó: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Preste atenção que quando Deus dá testemunho do meu amor para com os meus filhos, é porque eu amo mesmo. Quem está dando testemunho do amor do pai, Abraão, para com o seu filho, é o próprio Deus. Deus disse, olha, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Se Deus colocasse no seu coração o seu termômetro para medir o seu amor para com os filhos, o que ele diria? Essa é uma pergunta interessante. Vai a Moriá, disse Deus, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e disse, Isaque, não é? 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo, eu e o jovem, eu e meu filho, iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Guarde isso. Depois de adorarmos, voltaremos. E disse Abraão a seus moços, tomou, pois, Abraão a lenha, o holocausto, e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Vamos parar aqui, depois eu continuo essa leitura. A primeira lição que nós aprendemos, quando a gente olha para Abraão como pai de Isaque, é que ele era um pai sensível para ouvir a voz de Deus. Ah, como eu gostaria de estar falando hoje para todos os pais do Brasil e do mundo. Um pai que é espiritual, cuja espiritualidade, certo, é sadia, ele é sensível para ouvir a voz de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu sei que eu estou falando a muitos pais. Você é um homem sensível à voz de Deus. Você é uma mulher sensível à voz de Deus. Tudo que eu, como pai, preciso é ser sensível para ouvir a voz daquele que me guia, que me dirige, que me orienta. Porque se eu não sou sensível à voz de Deus, eu posso estar fazendo o que não deveria estar fazendo, eu posso deixar de fazer o que deveria estar fazendo, e aí a gente se perde no caminho. Abraão era um homem com sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você, logo nessa introdução, que o desafio de criar filhos para Deus é grande. Por quê? Porque criar filhos é tarefa árdua, sem qualquer garantia. Como moldar a vida dos filhos de forma positiva, segundo Deus planejou? O que nós, pais, precisamos saber é que criar filhos é algo que acontece nas linhas de frente da batalha espiritual que define nossa existência diária
e o nosso propósito. Há uma pesquisa do grande escritor George Barna que diz: a guerra espiritual que se dá na vida de cada um é em grande parte vencida ou perdida por volta dos 13 anos de idade. Então, escute isso daqui, papai e mamãe, escute isso aqui. Se você quer investir na espiritualidade dos seus filhos, isso se dá de forma efetiva, assim, ó, de 1 a 13 anos. Ó, se todos os pais se preocupassem, nesse tempo de 1 a 13 anos, investir tudo o que for possível na espiritualidade dos filhos. Aquilo que os pais fazem com os filhos adolescentes antes dos 13 anos tem importância suprema para o reino de Deus na terra, e isso vai sustentá-los a vida toda. Eu tenho 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. Eu fiz isso. Eu me preocupei muito em ouvir a voz de Deus, ensinar meus filhos a ouvir a voz de Deus e a ensinar meus filhos que espiritualidade nos fala de comunhão com Deus, comprometimento com a palavra de Deus, compromisso com os valores do Evangelho e essa vida como a de Noé, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Então, primeiro, um pai sensível para ouvir a voz de Deus. Segundo, se você quer ser um pai que investe na espiritualidade do seu filho, você tem que aprender com Abraão. Segundo, Abraão era um pai que sabia amar o filho sem idolatrá-lo. Vou repetir porque isso é importante. Um pai que amava o filho, mas não idolatrava o filho. Veja, então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe direi. Ou seja, você vai matar o seu filho como se mata um cordeiro, oferecendo ele para mim. Na manhã seguinte, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no lugar indicado por Deus, construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Ou seja, Deus estava pedindo o que Abraão tinha de mais importante. Abraão era o filho da promessa. Desculpe. Isaque era o filho da promessa. Gente, parece que eu não acordei ainda. Isaque era o filho da promessa. Escute isso. Isaque era o único filho, Isaque era o filho amado, Isaque era o filho da promessa, certo? Isaque era o filho da promessa, Isaque era o sonho de Abraão como pai. E aí Deus diz assim: você vai pegar esse filho, vai levar até o Moriá, vai colocar ele sobre o altar e você vai sacrificá-lo para mim. E a Bíblia diz que ele foi fazer isso. O grande problema é que muitas vezes a gente ama o filho mais do que ama a Deus. E o filho passa a ser uma idolatria. A filha passa a ser uma idolatria. E aí a gente começa a pecar. Presta atenção. Abraão nos ensina a ser pai que ama, mas não idolatra. Bom, vamos continuar. Em terceiro lugar, o que Abraão nos ensina? Abraão nos ensina a ser pai que sabe adorar com o filho. Olha, um pai que sabia adorar com o filho. Se não, presta atenção, ó. Disse ele aos seus servos. Abraão, disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu gosto disso. Abraão era um homem que sabia adorar a Deus. E era um pai que levava o filho para adorar com ele. Sabe o que eu tenho percebido hoje? Eu tenho percebido que o pai joga videogame com o filho. O pai leva o filho para assistir o Palmeiras jogar, o Corinthians jogar, o São Paulo jogar, o Flamengo jogar. O pai leva o filho, às vezes, até para jogar bola com ele, ou para pescar.
O pai leva o filho para passear em muitos lugares. Alguns conseguem levar para Disney, outros conseguem levar aqui mesmo no Brasil, em vários lugares, para o filho passear. Agora, a minha pergunta aos pais é a seguinte: você é um adorador? Você é um adorador? Você adora a Deus em espírito e em verdade? Sua vida é um culto de adoração a Deus? Você leva os filhos para adorar com você? É interessante que quando meus filhos eram pequenos, nós sempre levamos os filhos conosco para a igreja, para o culto, para as reuniões que tinham a ver com a adoração ao Senhor. Nós sempre levamos, não é? A Letícia, o Douglas, o Pedro, nós sempre levamos os nossos filhos para o lugar de culto. E aí algumas mães, alguns pais diziam assim: não, vocês são muito rígidos, vocês são muito exigentes, vocês cobram muito dos filhos, os filhos têm que ir para o cinema, têm que ir brincar, têm que ir jogar, têm que ir para o aniversário. Eu falei, não, olha, meus filhos vão em aniversário, a gente vai no cinema, mas dia de culto é na igreja, domingo pela manhã é na igreja. Quarta-feira é na igreja, sábado à noite tem reunião dos meninos, é na igreja. Sabe o que aconteceu? Hoje os meus filhos estão todos na igreja, hoje os meus filhos são apaixonados por Jesus, hoje os meus filhos amam a palavra de Deus, hoje os meus filhos estão envolvidos com o ministério, hoje os meus filhos me agradecem. Você está fazendo isso com a sua filha? Você está fazendo isso com o seu filho pequeno? Pais que entendem isso, com certeza, amanhã os filhos vão agradecer. Isso tem a ver com a espiritualidade dos nossos filhos. Abraão edificava o altar da adoração para Isaac ver como é que era. Os nossos filhos aprendem muito mais com o exemplo do que com palavras. Então preste atenção. Olha só que texto lindo. Depois de eu e o meu filho adorarmos, voltaremos. Eles estavam caminhando juntos em direção à adoração. Só que, veja só, Abraão não só era sensível para ouvir a voz de Deus, Abraão não só era sensível para ouvir a voz de Deus, Abraão não só amava sem idolatrar, Abraão não só adorava junto com os filhos ao Senhor, mas Abraão, olha que coisa linda, ele era um pai que sabia ouvir e responder às perguntas difíceis do filho. Vou repetir isso. Ele era um pai que era sensível para ouvir e responder às perguntas difíceis do filho, porque eles estão indo, não é? Lá para Moriá. Eles estão indo para Moriá e eles têm o cutelo, a lenha, o fogo. E aí, veja a dúvida do filho. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai! Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Presta atenção. O cordeiro era o próprio Isaac, filho. Eu acredito que Abraão nem falou para Sara o que ia fazer, gente. Porque se ele fala, acho que Sara não deixava ele levar Isaac. Ele não deixava. Se eu conheço as mães, na verdade, não deixava. Eu acho que Abraão nem falou para Sara o que ele ia fazer. Depois ele ia dar um jeito, se realmente acontecesse, ele falou, aí eu vou contar. Mas ele não contou, ele foi. Né? No meio do caminho, o filho fala, estranho, sempre que o meu pai vai sacrificar, ele leva um cordeiro. E dessa vez está aqui a lenha, o fogo, está aqui o cutelo. Aí ele pergunta para o pai, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Tem perguntas dos nossos filhos que só responde o pai que conhece o Deus que serve. Tem perguntas que os nossos filhos fazem que só responde quem tem intimidade com Deus. Tem pergunta que os nossos filhos fazem que só responde quem realmente anda com Deus.
quem é sensível para ouvir a voz de Deus. Essa não é a resposta simples. Essa não é a resposta fácil. Talvez você não tenha, talvez você foja de algumas perguntas dos filhos porque falta em você comprometimento com Deus, oração, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, caminhar mais com Deus, ler mais a palavra de Deus. Agora, preste atenção, os nossos filhos não podem ficar sem respostas diante de algumas perguntas que são decisivas para a vida deles, principalmente quando envolve o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o Cordeiro para o holocausto? Agora, eu acho extraordinária a pergunta, porque essa pergunta revela o coração de um homem que conhece Deus. Ele diz assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Descansa o seu coração, fique em paz, Deus proverá. Em outras palavras, filho, Deus está no controle. Filho, Deus sabe o que faz. Filho, Deus nunca me decepcionou e não é dessa vez que Ele vai me decepcionar. Filho, vamos caminhar em direção ao culto, porque Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Que coisa extraordinária! Veja como Abraão está desenvolvendo a espiritualidade daquele tão pequeno filho, talvez ele era um pré-adolescente. Em quinto lugar, Abraão era um pai que sabia construir altar ao Senhor para o filho ver. Eu tenho dito com frequência, ainda falei sobre isso ontem, que o pai e a mãe têm que ser intencional. Eu sempre deixei o Douglas, a Letícia, o Pedro, ver eu lendo a Bíblia. Eu sempre deixei que a Letícia, o Douglas e o Pedro me vissem orando. Quantas vezes eles entravam no quarto e eu estava prostrado diante de Deus, com os olhos banhados assim, ó, com o rosto banhado de lágrima, e eles ficaram olhando para mim assim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Abraão construía o altar e Isaac ficava vendo. Isso é pedagógico. Eu preciso ser intencional com os meus filhos. Você precisa ser intencional com os seus filhos. Você precisa ser como Abraão. Sua filha, seu filho precisa pegar você de joelho orando, precisa pegar você lendo a palavra, precisa pegar você e o seu cônjuge orando, precisa pegar você na igreja adorando. Sabe quando o filho olha para o pai e o pai está assim, ó, com o rosto banhado de lágrima, adorando ao Senhor, e o filho fala: é isso aí, ó. É isso que eu preciso, é assim que eu preciso ser. Então preste atenção que a Bíblia diz, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E Isaac está vendo, pô. Isaac está acompanhando tudo. Se você perguntasse depois, quando Isaac se tornou adulto: ô Isaac, você sabe construir altar? Sei. Quem te ensinou? Meu pai. Eu via meu pai construindo os seus altares ao Senhor. Você sabe dispor a lenha sobre o altar? Eu sei. Eu vi meu pai fazer isso. E você sabe como colocar o cordeiro sobre o altar e sacrificar o cordeiro? Eu sei. Eu vi meu pai fazer isso muitas vezes. É pedagógico quando os filhos acompanham o pai. Por isso, papai e mamãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo comunica aos nossos filhos. Tudo comunica aos nossos filhos. Eu uso essa pulseira aqui. Estou comunicando para meus filhos alguma coisa. Daqui a pouco eles me perguntam: por que você usa isso? É bom usar? Então eu vou usar também. E às vezes nem pergunta, só usa porque meu pai usar. Se meu pai usa, é porque é bom. Aí eles veem o pai fazendo outras coisas e aí falam: peraí, esse é o caminho. Por isso que é legal quando os filhos pegam papai abraçando a mamãe. Entendeu? Poxa, é assim que ele tem que ser. Aí pega a mamãe servindo o papai. É assim que, como esposa, tem que ser. Aí pega o papai servindo a mamãe. É assim que um homem tem que ser. É pedagógico. Por isso, tudo que você fizer, seja dentro dessa questão da espiritualidade ou qualquer outra área, faça sabendo que
que você está ensinando, influenciando, instruindo, formando. Principalmente quando se o Senhor na beleza da sua santidade. Principalmente quando se trata de altar, construir altar. Altar na Bíblia fala de entrega. Sabe? Altar na Bíblia fala de entrega. Altar na Bíblia fala de sacrifício. Altar na Bíblia fala de consagração. Altar na Bíblia fala de adoração. Altar na Bíblia fala de serviço. Agora, número 6. Eu estou falando aqui sobre os pais e a espiritualidade dos filhos com base no exemplo de Abraão, que foi ensinando de forma intencional e pedagógica seu filho o que é adoração, o que é culto, o que é louvor. Um pai que não negou o seu filho para Deus. Um pai que não negou o seu filho para Deus. Não negou. No coração, Abraão já tinha sacrificado Isaque. No coração, Abraão já tinha entregue Isaque. Se não, veja o que está escrito aqui, ó. Gênesis 22, 11 e 12. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Eis-me aqui. Respondeu ele. Olha, Abraão já estava assim, ó. Abraão já estava com o cutelo, o altar, a lenha, Isaque amarrado, deitado. Abraão já estava com o cutelo para sacrificar Isaque. E quando ele levantou o cutelo, ele ouviu: Abraão! Abraão! Era um anjo falando. Eis-me aqui, disse Abraão. Aí o anjo disse: não toque no rapaz. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Presta atenção. Você não me negou seu filho, o seu único filho. Isso é extraordinário. Gente, que imagem ficou na mente de Isaque? Que lição ficou para Isaque? Lição de fé, de esperança, de certeza, de compromisso, de amor a Deus. Agora, gente, quando é que... Olha só, olha o que o anjo disse. Você não negou ao Senhor o seu único filho. Você não negou ao Senhor. Quando é que nós negamos os nossos filhos a Deus? Quando não os ensinamos a ouvir a voz de Deus. Quando não os amamos à maneira de Deus. Quando não os ensinamos a adorar ao Senhor, cultuando com eles. Quando não vivemos uma vida que agrada a Deus. Quando não vivemos uma vida que agrada a Deus. Nós estamos negando o nosso filho ao Senhor. E por último, Abraão era um pai que tinha um coração inclinado a obedecer a Deus. Abraão era um pai que tinha um coração inclinado a obedecer a Deus. Ele obedeceu por fé. Ele obedeceu por amor. Ele obedeceu por temor. Sabe que os nossos filhos precisam de pais com essa mesma consciência de Abraão. Sabe que os nossos filhos precisam de pais com essa mesma visão de Abraão. Sabe que os nossos filhos precisam de pais com essa mesma percepção de Abraão. De pais que ensinam muito mais com o seu exemplo do que com a sua voz. Olha só, da casa ou da onde eles estavam, não sei se era casa, se era uma tenda onde eles moravam, acho que era tenda, porque Abraão era beduíno e os beduínos até hoje moram em tendas. Então, da tenda aonde eles estavam até o Moriá, Moriá fica lá em Jerusalém, inclusive dizem que a pedra sobre a qual Abraão colocou Isaque amarrado, dizem que fica lá naquele templo dos muçulmanos. Fica lá naquele templo dos muçulmanos. Fica lá dentro. Eu nunca entrei lá porque os muçulmanos não deixam, não é? É lá na Mesquita de Omar. Ó, da tenda
até Moriá, eu creio que levou um tempo muito significativo. E esse foi o caminho, esse caminho foi uma escola. Esse caminho foi o caminho para se aprender. Esse caminho, lado a lado com o filho, lado a lado com o filho, conversando, falando, respondendo, perguntando, é o caminho da aprendizagem. É o caminho do crescimento espiritual e do desenvolvimento da espiritualidade. Eu sei que estou falando com centenas, milhares de pais que precisam entender isso, precisam compreender isso. Como é importante os filhos olharem para o pai e ver que ele tem um coração inclinado para obedecer a Deus, Obedecer por causa da sua fé, Obedecer por causa do seu amor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Obedecer por causa do temor. Eu estava ontem com um grupo de casais e eu, fazendo a renovação dos votos com alguns casais, eu dizia assim, repete comigo. Prometo amar a Jesus mais do que eu te amo, para que eu possa dar amor a você suficiente para que você seja a mulher mais feliz do mundo. Aí eu disse assim, para a mulher, repete para ele também. Prometo amar a Jesus mais do que eu te amo, para que eu tenha amor suficiente para te dar amor suficiente para que você seja o homem mais feliz do mundo. Gente, pais que vivem assim, os filhos vão crescendo como Isaac. Os filhos vão crescendo com esta consciência. Eu preciso ser sensível para ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser sensível para ouvir a voz de Deus. Eu preciso amar meus filhos também, mas não idolatrá-los, porque maior do que a bênção que Deus me deu, é o Deus que me abençoou. Eu preciso ensinar meus filhos a adorar, adorando com eles. Eu preciso cantar com os meus filhos, eu preciso ler a palavra com os meus filhos, eu preciso orar com os meus filhos, eu preciso compartilhar das coisas do reino com os meus filhos, eu preciso ensinar meus filhos que a vida precisa ser um culto permanente de adoração ao único que é digno de receber todo louvor e toda a glória. Eu preciso ser um pai sensível para ouvir as perguntas dos meus filhos e dar uma resposta de um pai que conhece o Deus que serve, conhece o caráter do Deus que serve, conhece a palavra do Deus que serve. Eu preciso ser um pai que ensino os meus filhos, ou um pai que ensine os filhos fazendo. E nesse caso, Abraão construía o altar ao Senhor e o filho ao lado, para que o filho fosse aprendendo, então, a construir também. Eu preciso ajudar os meus filhos a entender que, dentro dessa nova dispensação, altar tem a ver com entrega, com sacrifício, com consagração ao Senhor, com adoração e com serviço. Eu preciso entender que os filhos são bênçãos do Senhor, mas se porventura Deus me pedir, maior é o abençoador do que a bênção que Ele me deu. Eu preciso amar a Deus muito mais do que eu amo meus filhos, porque aí eu vou ser o pai ideal para todos eles. E por último, os meus filhos precisam aprender a obedecer a Deus, vendo em mim um coração inclinado para obedecer a Deus. Esse é meu desejo, que você seja para a tua filha, para o teu filho, um pai parecido com Abraão nessa experiência do Moriá. Quantas lições nós aprendemos aqui?
Que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua vida, que o Senhor continue abençoando o seu lar.